Isso é um assunto que é muito em voga, né? Está muito em voga, né? Essas relações, né? Aí dos três poderes. E a gente vê que, ao meu ver, tá? Que eu não sou da área jurídica, enfim, estou aqui aprendendo com o professor, mas cada vez o Supremo está tendo um protagonismo, cada vez ele tem mais trabalho, tá de repente pegando matérias que não competem a ele, às vezes ficando uma pessoa só, aí sem citar nomes, ou dando uma canetada, ou assumindo aquilo ali, não, pode deixar que eu resolvo e numa canetada, ao invés de um colegiado, ao invés de ouvir, né, de ter voz, aí eu estou falando do povo ou na Câmara, enfim, eu não entendo muito essas relações, mas o que dá para a gente de fora perceber é que a coisa está um pouco desequilibrada. E alguns estão tomando um protagonismo, uma coisa que era para ser decidida mais no coletivo, e acabam tomando, sendo. Não sei se eu consegui explicar um Sim, pouco sim, da dúvida, né, que eu entendi. tenho. E assim, onde vai parar e como a gente pode botar as coisas a níveis normais, né? Os ministros do Supremo, de modo geral, o ministro Lewandowski cita isso com alguma frequência, o colegiado está sempre acima do individual. O Supremo ele é composto por 11 ministros porque se entende que uma decisão tem que ser debatida. Excepcionalmente, por questões práticas, a legislação permite que um ministro, de forma provisória, a princípio provisória, Decida. decida a matéria. Mas a exceção já não está virando uma regra? Sim, quando eu era servidor do STJ e do CNJ, eu percebia isso. Né? As decisões monocráticas têm cada vez mais. Decisões monocráticas. É, Essa é a palavra. elas têm sido Essa cada vez mais palavra utilizadas. técnica. E sob o argumento de que o colegiado está sobrecarregado, sobre o argumento de que a matéria já é amplamente decidida, eu acho que tem que ser racionalizado. Se você tem uma matéria que o Supremo já jogou várias e várias vezes, você não precisa levar aquilo para o colegiado de novo, de novo, de novo. Mas são essas hipóteses. E não algo que chegou e eu procuro enquadrar nessa hipótese para que aquilo seja resolvido por uma decisão monocrática. Existe um movimento aí já querendo restringir a eficácia das liminares concedidas pelos ministros, desde que ela não poderá perdurar por muito tempo, ou até para vedar a decisão monocrática em determinados tipos de processos. Você veja só, Rodrigo, uma emenda constitucional ela precisa de 2/3 da Câmara, 2/3 do Senado em 2 turnos de votação. A Câmara tem 513 parlamentares, o Senado tem 81. Né? E aquilo vai para presidente. Não vai para a mesa, que é a emenda constitucional. A mesa do Congresso Nacional promulga a emenda constitucional e um ministro do Supremo Tribunal Federal pode suspender a vigência daquilo. Até quando? Até quando for decidido pelo colegiado. Mas isso não gera aí uma certa insegurança jurídica no país, em termos de investidores lá de fora, pessoas que acreditam ainda no país, ter essa visão de que as coisas estão sendo decididas assim de forma, não vou dizer equivocadas, mas sempre buscando a brecha para eu ir lá monocraticamente e assinar. A democracia não tem soberanos. Né? A gente não pode admitir que alguém possa, por mais que sejam nobres os motivos, por mais que entenda que aquilo tem que ser feito, a gente não pode permitir que isso fique, né, na mão de um soberano ou dois ou três. E eu acho que sim, que o fato da gente não saber. Aí você veja, a composição do Supremo muda periodicamente. Hoje tem o ministro Rodrigo, amanhã tem o ministro Arthur, depois da manhã tem o ministro Falazzi. Você pensa de um jeito, ele pensa de outro, eu penso de outro. Essa é a importância do colegiado. Se eu elevo a posição, se eu concentro o poder numa caneta, se a caneta mudou de dono, mudou tudo. É aí que vem segurança. Essa decisão monocrática, muitas vezes, quando é um assunto muito polêmico e gera algum tipo de insatisfação popular e dá muita mídia, vamos dizer assim, acaba indo para o colegiado a matéria. Não é uma coisa que tem acontecido. Geralmente vai para a primeira turma, segunda turma,
E aí se decide ou se apoia ou não, entendeu? E a maioria das vezes o colegiado Ele vota a segue, favor, segue a decisão segue a do relator. monocrática, não é verdade isso? Eu vou lhe dar um exemplo. O ministro Alexandre de Moraes agora, nessas decisões que ele tomou recentemente, decisões que tiveram muita repercussão, ele levou imediatamente ao colegiado. Isso aqui não vai frita. Mas Vou segurar essa bucha sozinho, né? É mais ou menos isso. Existem outros exemplos. Meu Deus do céu. Existem outros exemplos. Pensa que isso é cerveja? Bojo. Misericórdia. Existem outros exemplos de decisões que perduraram por muito tempo. Por exemplo, o Código de Processo Penal foi alterado para instituir uma série de mudanças, dentre elas o juiz de garantias. Um juiz que vai analisar a prova durante a investigação. Você separa a investigação do processo. Um juiz fica com a investigação, outro fica com o processo. Isso foi uma alteração do Código de Processo Penal. Veio a liminar do Supremo suspendendo isso. Acho que já tem o quê? Uns 2 ou 3 anos. E não foi para o plenário. Está suspenso. Não se implementou o juiz de garantias porque o ministro do Supremo suspendeu. Vai levar para o plenário quando? Não sei. É uma matéria relevante para o país? Relevantíssima. Passou pela Câmara, passou pelo Senado, passou pela Presidência da República. Nós tivemos aí... Todos os votos da nação brasileira estavam representados na elaboração dessa lei. Na Câmara estão todos os votos. No Senado, majoritário. Presidência, majoritário. Então, todos os votos estão ali representados. Entenderam que aquilo era certo. E aí a caneta de um ministro do Supremo, não, peraí, não é bem assim. Não é bem assim, é complicado. É isso que né? isso que... Não, aí não gera apenas uma insegurança jurídica, gera uma insegurança democrática, né? Porque o parlamento, ele é soberano também, né? Vox Populi e Vox Dei, né? Exatamente. O Fawaz, agora um assunto que eu gosto, até a gente estava conversando. Lava Jato. Eu sei que você atuou, foi um Ainda atua. Ainda Lava Jato atua. acabou. Foi o primeiro processo você atuou, né? O primeiro processo da Lava Jato. Não imaginava que ia dar uma coisa tão gigantesca no país, né? Como é que você vê aí como é que foi isso e tá perdurando até hoje, né? Você ainda atua até hoje. Eu tô na Lava Jato desde o dia 1 da Lava Jato. É só para tirar fora mesmo do freezer. Só para deixar fora. Eu tô na Lava Jato desde o dia 1 da Lava Jato. Como eu falei, no dia 14 de fevereiro de 2014, eu assinei minha exoneração. E em março, eu já advogado, estourou a Lava Jato. Olha só. O primeiro cliente entrou no escritório 2 dias depois da primeira operação. E a gente realmente, Rodrigo, eu particularmente, eu não tinha dimensão do que aquilo se tornaria. Tem uma curiosidade, rapidinho cortando fala, uma curiosidade de como surgiu a Lava Jato. Você sabe como é que surgiu? Aí, como é que aconteceu? Foi uma apreensão que aconteceu no Paraná, se não me em Foz do engano. Iguaçu. E que fez uma ligação com um possível esquema de lavagem de dinheiro aqui em Brasília, no posto da Torre. Por isso que chama Operação Lava Jato, porque tem um Lava Jato ali. Não, tem uma lavanderia, não tem Lava Jato. Tinha um Lava Jato. Tinha, né? Tinha. Eu até achava estranho, não tem Lava Jato, aqui tem uma lavanderia. Depois se acusou o dono do Lava Jato, o dono do posto, na verdade, né, de estar no esquema de lavagem de dinheiro, e aquilo foi puxando. Quebraram o sigilo telefônico e tinha ligação com alguns parlamentares, não é isso? E aí depois veio uma ligação por causa de um cheque para compra de um carro do Alberto Youssef. E aí entrou-se na história de um diretor da Petrobras. O diretor da Petrobras tinha a sustentação política de um partido, de outro partido, e aí ele foi delator, e ele delatou que havia uma repartição de valores, enfim. Mas quando eu entrei na Lava Jato não tinha essa dimensão, não tinha. Né? Avaliei ali os riscos do cliente, vi o que é que podia acontecer, o que é que não podia acontecer. Mas desde o primeiro dia, a gente é treinado para isso, né, Arthur? Para ver
onde é que as coisas estão erradas, onde é que... Aquilo já não me parecia muito alinhado com os direitos e garantias fundamentais. E à medida em que aquilo foi se avolumando, eu fui percebendo onde é que eu estava metido, né? E quando eu fui ver, eu estava lá na frente da segunda turma do Supremo. E toda a mídia, né, apoiou muito esse processo da Lava Jato. Eu queria até que você fizesse uma análise do papel da mídia nessa operação e também o papel do Ministério Público. Que aí eu vou tocar em entidades, né, em órgãos que foram assim fundamentais para promover tudo isso, entendeu? Porque eu vejo que o parlamento foi completamente acuado e também os tribunais ficaram acuados. Advogado, então... Apanhamos muito. Exatamente. Olha, eu adiro ao pensamento de que a imprensa é a sentinela da democracia. A existência de uma imprensa livre é um dos pressupostos da democracia. Então não serei eu a atacar o trabalho da imprensa. Isso não me impede de criticar quando eu acho que eu devo. Claro. Eu jamais gosto. É melhor uma imprensa ruim do que imprensa nenhuma. E eu acho que a nossa imprensa, ela não teve muito compromisso. Em que sentido? A imprensa, em tese, o interesse dela é informar. Mas chegamos ao ponto de que a coisa virou meio que uma caça a cliques, caça por furo de reportagem, isso e aquilo. E aí eu acho que a imprensa começou a pintar com tintas mais fortes as coisas e não se preocupar com a verdade. Podemos até discutir o que é verdade. Enfim, ninguém vai chegar a uma conclusão. É aquela imprensa investigativa, né, que anteriormente tinha alguma coisa desse tipo, e hoje com as mídias sociais, quem escreve se tem muito seguidor, ali já começa a virar uma verdade. E a mídia, eu acho que ela, em certo ponto, e não como inocente, ela foi usada com interesses escusos. Ela foi retroalimentada. Eu jogo uma coisa aqui em off, isso vai para a imprensa e eu atuo com base no que saiu da imprensa. A imprensa, na minha ótica, se colocou nesse papel. Eu, como advogado da Lava Jato, pouquíssimas vezes alguém me ligou para me dizer assim: doutor, o senhor pode falar sobre isso? Fui procurado por alguns jornalistas de respeito, mas não era regra. Não era regra. Inclusive eu me chateei com a moça, não vou citar nome, claro, mas de um veículo grande de imprensa, que me procurou, eu dei a minha versão e ela publicou o que ela quis sem a minha versão. Por quê? Porque se ela publicasse a minha versão, se ela levasse em consideração a minha versão, ela não ia poder publicar a matéria. Porque o que eu tinha esvaziou a matéria dela. Se vocês quiserem, depois eu posso detalhar para vocês terem ideia do que aqui foi isso, o tipo de coisa que acontecia, né? Então, ela não tinha interesse na apuração. Ela não tinha interesse na apuração. Me procurou por quê? Acho que é manual de jornalismo, né? Procurar outra parte e tal. Era uma coisa muito delicada. E acho que ela não podia publicar aquilo sem ter me procurado. E eu depois mandei uma mensagem para ela. Falei: olha, você tomou meu tempo à toa. Você sabe que não foi isso. Até parafraseando, né? Eu acho que acabou virando uma onda, né? Essa questão da Lava Jato. As pessoas, na verdade, você falando que ela é retroalimentada a mídia, né? A imprensa, né? Uhum. Porque a população, a sociedade também absorveu isso e criou um sentimento, aí vale a mídia, vale alguns até promotores de justiça, acaba sendo como se fosse, na verdade, um momento onde felizmente, né, até que enfim o Brasil está sendo passado a limpo, né? Chegou a ter, né, esse sentimento, né, de que a coisa estava mexendo com peixe grande, com pessoas em alta cúpula do governo, e estava, na verdade, estremecendo a República. E aí veio todo esse sentimento, né? Então, isso contribuiu muito
para as arbitrariedades, não é isso? Não tenha dúvida. O Poder Judiciário, embora seja um poder não eleito, e não é eleito por uma razão muito importante, porque ele tem a função de ser contra-majoritário. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula, é a última trincheira da cidadania. Ele tem que ter a independência, ele tem que ter essa função de ser a voz que se levanta em favor das liberdades individuais quando ninguém mais valoriza elas. Só que não se pode negar que o judiciário tem um viés político também. Foi publicada uma matéria, né, eu vou falar porque é público, que um ministro do Supremo teriam ouvido uma conversa dele, ele dizendo que em determinada situação o Supremo votou com a faca no pescoço. Não estou aqui valorando, ele disse que o Supremo votou, ele não disse que ele votou, enfim. Mas ele, né, como foi noticiado, ele era um integrante do tribunal e ele sentiu isso, que o tribunal estava acuado. Pressionado, né? Outro fato que é público, que não tem porque a gente não tratar, o presidente Lula foi grampeado dizendo o Supremo Tribunal Federal se acovardou. Foi isso. Né? E eu tendo a concordar com ele que em determinadas circunstâncias, sim, isso aconteceu. O Supremo, não sei, o Supremo não exerceu, na minha ótica, o seu papel contra-majoritário. Deu uma de Pilatos, lavou as mãos. Lavou as mãos. Quando o Supremo devia ser aquele que bate na mesa e diz, opa, peraí. E você vê, Arthur, que interessante como as coisas são voláteis, né? Em determinado ponto, juiz bom era o juiz que prendia. Pessoas que batiam palmas para juízes que prendem, agora estão vaiando os juízes que prendem. Agora o juiz que prende não é mais bom? Agora você não gosta mais do juiz que prende? Agora você gosta de um juiz que seja liberal, de um juiz que olha a lei com bons olhos? Mas aí a gente eu vou tocar num assunto que eu não entendo, tá? Não, mas eu, como leigo, eu vejo o Supremo, ele abre uma investigação, ele mesmo toca a investigação, ele mesmo pune, ele manda prender. Então, assim, né, qual que é o papel, né? Ele tem esse, né? É uma crítica muito forte que eu faço a determinadas atuações do Supremo. Se justifica isso dizendo que, como determinado fato aconteceu nas dependências do Supremo, o Supremo pode determinar a instauração de inquérito. Mas é o Supremo que vai presidir esse inquérito? Ele é o mesmo réu e ele mesmo que... Na Constituição, o artigo 102 diz qual é a competência do Supremo. E na competência do Supremo, isso é uma coisa que pouca gente se dá conta, não está de julgar os crimes praticados contra seus integrantes. O Supremo tem a competência para julgar os seus ministros, mas não quem pratica um crime contra eles. Olha aí. E esse inquérito... E mais, muito embora a função de acusar e de julgar elas sejam separadas, o Supremo Tribunal Federal abandonou a jurisprudência muito antiga que ele tinha, de que quando o acusador, no caso, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, requisitava o arquivamento do inquérito, não cabia ao Judiciário discordar. Nesse caso, a então Procuradora-Geral da República oficiou pelo arquivamento do inquérito, o Supremo não acolheu. Ou seja, o acusador dizendo, olha, não estou vendo o crime aqui. O Supremo disse, não, mas vai prosseguir o inquérito. Mas então, o acusador fala que não está vendo o crime. E o julgador diz que está vendo o crime. Até porque o papel do acusador, muitas vezes, é ver crime onde não há crime. E você veja que coisa interessante. O Supremo Tribunal Federal, por outro lado, isso ficou claro na questão de ordem na PN 937, Ação Penal 937, restringiu o foro por prerrogativa de função. Porque alguns entendem que aquilo incentiva a impunidade. Então vamos restringir. Não, os deputados, os parlamentares só têm direito ao foro por prerrogativa de função quando o fato ocorrer no mandato e em razão do mandato. Tudo mais desce para a primeira instância. Então, se o deputado Arthur
for acusado de, sei lá, de... Correu o risco de ser condenado no Supremo Tribunal Federal, ele pode renunciar ao mandato e voltar para a primeira instância. Não precisa mais. Por exemplo, se o fato não tiver... foi pego numa blitz, bebendo. Pronto. O Supremo vai dizer, não, isso aqui não tem nada a ver com o exercício do mandato, quem vai julgar é o juiz de primeiro grau. Ou seja, o Supremo, por um lado, vem restringindo o foro por prerrogativa de função. Do outro lado, ele está colocando na jurisdição do Supremo gente que não tem prerrogativa de função. O sujeito é acusado de praticar um crime contra o ministro do Supremo. Onde é que está escrito que ele vai ser julgado pelo Supremo? Não, mas agora vai. Agora eu quero que... Ou seja, a gente não entende. Eu tenho um amigo que é professor de Direito Processual Penal, que ele diz assim, eu tô me vendo em apuros, porque o aluno me pergunta e eu digo, eu não vou comentar porque eu só comento o que eu entendo. O que eu não entendo, eu não tenho como comentar. Então, de um lado você diz, não, foro por prerrogativa de função, restrito. Por outro lado, não, pega aqui todo mundo, prendeu em flagrante 2.000 pessoas, todo mundo com foro do Supremo? Ah, porque o inquérito... Mas engraçado, Fausto, que existem parlamentares, né, que não... porque a sociedade muitas vezes enxerga o foro privilegiado como se fosse uma grande vantagem para o parlamentar. E às vezes não. E tem muitos parlamentares que preferem não ter foro privilegiado, entendeu? Até porque o processo corre mais rápido, né? Eu vou dar um exemplo de um grande advogado, talvez dos maiores que o Brasil já viu, Márcio Tomás Bastos, que atuou lá no Mensalão, e a tese dele era que aquilo tinha que descer para a primeira instância, não queria que ficasse no Supremo. O Supremo disse o quê? Não, vai ficar. Vai ficar. Então, na verdade, Arthur, eu acho que isso é um grande tiro no pé. Porque a autoridade tem que ser julgada por autoridade. Você pegar, imagine você, um juiz recém-concursado, jovem, lá na cidade do interior do Nordeste, tendo que julgar um senador da República, cheio de conexões políticas. Esse juiz vai aguentar essa pressão? Exatamente, esse é um detalhe. E o órgão acusador vai aguentar essa pressão? Tivemos um fato aqui recentemente, que um juiz federal determinou a apreensão de maletas da segurança do Senado. O então presidente do Senado disse, e aqui, onde é que nós estamos? Um juizeco mandando uma ordem para o Senado e a ordem não foi cumprida. E se fosse um ministro do Supremo determinando? É por isso que existe foro por prerrogativa de função, é uma contingência do equilíbrio de forças. Então isso não é tão vantagem para um parlamentar, né? Arthur, aí você vê, para falar. O advogado, quando o processo está no Supremo, ele vai pedir para colocar na primeira instância. Quando está na primeira instância, ele vai pedir para colocar no Supremo. Exatamente. Isso aconteceu várias vezes. Eu lembro que no processo da Lava Jato, quando foi condenar acho que o Zé Genuíno, e aí parece que foi o Joaquim Barbosa, que na verdade o advogado alegou assim, não, mas ele não é mais deputado, então o processo volta para a primeira instância. Ele falou, não, ele cometeu o crime, ele era deputado, então mantém no Supremo. Né? Olha só, entendeu? O Ronaldo Cunha Lima... Exatamente, esse é o exemplo que é típico. Ronaldo Cunha Lima acusado de tentar matar o Tarcísio Buriti, lá na Paraíba. Ele estava em vias de ser julgado pelo Supremo, renunciou ao mandato. O processo voltar ao Supremo, até mudou a jurisprudência por conta disso daí. Então quer dizer que é bom assim? O foro por prerrogativa de função? Que o diga os deputados que foram condenados pelo Supremo na época do Mensalão. O foro por prerrogativa de função gera impunidade. Gera? Nós tivemos parlamentares no mandato condenados, perderam o mandato por decisão do Supremo, foram presos no mandato. E a impunidade? Eu acho interessante um membro da Suprema Corte dizer que o fato do processo ficar no tribunal dele gera impunidade. Você é membro do tribunal? Você é relator de várias ações? Você dirige o processo? Você está sobrecarregado? Ok, então vamos discutir aqui como é que fica a história do papagaio, a briga do papagaio do vizinho. Mas não as ações penais. Até acho, Arthur, que a gente pode repensar isso, o Supremo não ficar com o julgamento de todos os parlamentares. A mesa diretora, o presidente da República, né? Os seus ministros, bota os parlamentares para o Superior Tribunal de Justiça. Vamos pensar nisso, que tem 10 ministros na área penal?
Mas dizer que o foro por prerrogativa de função por si gera impunidade, eu também decididamente não concordo com isso, não. Exatamente. Ô Fawaz, o Supremo não julga, às vezes dá a sensação de que ele julga algumas coisas tão pequenas que um juiz ou coisa de uma vara menor poderia estar se ocupando disso, né? Tem isso, joga na mídia, às vezes eles estão tratando sobre, sei lá, agora não me vem na cabeça, mas coisas tão... Briga de vizinho. Essa história do papagaio chegou no Supremo, realmente. Isso você não foi... Não, chegou no Supremo, a história de duas pessoas... verídica. É verídico, chegou no Supremo. Então, foi isso. Mas Por que isso tem que ser feito lá em cima? Eu fico bobo, é a engenharia do advogado de incluir matéria constitucional numa briga dessa. Porque o que justifica ir para o Supremo é, na verdade, a quebra... Mas a nossa Constituição, ela diz, por exemplo, que o Colégio Pedro II vai permanecer na órbita federal. A nossa Constituição diz que o professor tem que entrar na sala de aula e fazer a chamada dos alunos. Está escrito na Constituição. É uma Constituição muito analítica, então tudo vai bater. Não está escrito o papagaio, não está. Mas, né, o que você procurar tem na Constituição. Isso é. Agora, eu acho que sim, mas eu acho que isso decorre, Rodrigo, de uma falta de credibilidade das instituições. Porque você perde no primeiro grau, você não se conforma. Porque você não acredita naquele juiz. É o recorrer até a última instância. Você vai para o tribunal e você não se conforma, você recorre, porque você não confia naquele tribunal. Você vai para a STJ, você não se conforma e você recorre para o Supremo. Se você tivesse instituições com mais credibilidade, isso não seria... Legal. Na minha ótica, não seria dessa forma. Eu também entendo assim. E o Supremo essa semana acabou de dizer uma coisa. Olha, mesmo matérias transitadas em julgado, em matéria tributária, Arthur conseguiu uma decisão de que ele não precisa pagar um tributo. Ok, decisão lá do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Transitou em julgado. O trânsito em julgado é quase sagrado no direito. O Supremo disse, olha, mas se depois eu decidir diferente, aquele trânsito em julgado não vale mais. Ou seja, por que a Fazenda Nacional, por que a União vai se conformar com isso se ela sabe que o Supremo pode desconstituir essa coisa julgada? Então são coisas como essa que eu acho que vai minando a credibilidade das instituições. Outra coisa, então, Rodrigo. Mas assim, só para entender, você acha então que se alguém, um réu, ele entra com recurso numa instância superior, descredibiliza a instância inferior? É o contrário. Ele entra com recurso porque ele não acredita no julgamento de piso. Ele entra com recurso na instância extraordinária, STJ, STF, porque ele não acredita no tribunal dele. Então, tu acha que isso descredibiliza a justiça, no caso? Não, eu acho que são outras coisas que desacreditam o judiciário. Tipo o judiciário ser... Não. Tipo o judiciário ser o poder, na minha ótica também, menos permeável à população. As pessoas sabem quem é o presidente da República, sabem quem o deputado que votou. Ah, mas o povo sabe os 11 ministros do Supremo. Sim, mas o que é que o ministro do Supremo faz? O que é que ele faz? Por que o Supremo é importante para mim? O que é que o Tribunal de Justiça faz? Por que ele é importante para mim? Legal isso. Hein? Eu acho que o judiciário se comunica mal. O judiciário se comunica mal. Então existem coisas hoje que nós temos direito porque o judiciário aqui disse que nós temos direito. E o judiciário não explora isso. Então as pessoas não entendem o judiciário. Então fica o advogado, né, ali traduzindo para o cliente. Se o judiciário, na minha ótica, se comunicasse melhor, né, eu acho que isso poderia mudar. Agora,